A seguir, Jornal das 6. Olá, fique conosco, está no ar o Jornal da TV Juí. O ministro da Saúde, em coletiva para a imprensa na sexta-feira, quando esteve aqui em Ijuí, falou sobre as ações para aumentar a eficiência do SUS e a economia de 4 bilhões de reais em saúde. O ministro da Saúde, em entrevista coletiva para a imprensa, afirma que a economia de 4 bilhões de reais e meio nos 18 meses de gestão é o melhor caminho. O Ministério da Saúde paga pontualmente em dia todas as suas obrigações. Nós temos o pactuado cumprido sem nenhum atraso. Portanto, o que existe é gestão que é feita de forma diferenciada. O sistema SUS é um sistema descentralizado. Estados, municípios, prestadores de serviços fazem a gestão dos seus recursos e aí cada um tem mais ou menos competência para poder avançar. Nós dispomos de consultoria de gestão gratuita dos hospitais de excelência do Brasil, o Einstein, o Alemão Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês e outros, para qualquer entidade filantrópica que deseje receber uma consultoria de gestão e poder avaliar se os seus métodos estão adequados ou não. O fato é que nós não pediremos mais recursos para a saúde enquanto não tivermos a certeza de que o que temos está sendo bem gasto. E a economia de 4 bilhões e meio que eu fiz nesses 18 meses de gestão demonstra que dá para fazer muito mais com o mesmo e é nessa tecla que nós vamos continuar. Para o ministro da Saúde, a tabela do SUS não precisa ser reajustada, mas sim alterada. Segundo Ricardo, o Sistema Único de Saúde precisa financiar a saúde e não apenas a doença. Não, a tabela precisa ser alterada. Nós temos rede de urgência e emergência, a rede Cegonha, a rede SAMU. O leito que está na rede de urgência de UTI recebe R$ 800 por diária e é bem pago. O leito que não está na rede recebe R$ 400 e não é bem pago. Então, o sistema tem uma série de variáveis que foram sendo feitas no sentido de remendar o financiamento e nós não podemos continuar neste modelo. Nós temos que financiar a saúde e não a doença. O nosso sistema só financia a doença. Se ninguém ficar doente, não há um centavo que se disponha para o sistema. Não se privilegia a prevenção. Só poderemos montar um novo modelo de financiamento a partir de sabermos claramente tudo o que acontece na saúde. Por isso, estamos investindo 3 bilhões e meio em informatização do sistema, biometria do funcionário, biometria do usuário, saberemos tudo o que acontece, prontuário eletrônico, a partir desta informação concreta de qual é a necessidade de saúde que tem a população, vamos dispor dos serviços e aí, quanto menos eles forem usados, mais recursos ficam disponíveis para a prevenção. Vai ser um círculo virtuoso de investir em saúde e não em doença no Brasil. São 67 mil médicos do SUS que produzem metade das consultas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Estamos falando necessariamente da gestão. Há um excesso de solicitação de exames, os exames laboratoriais, 50% sequer são retirados, os exames de mais de 80% do resultado normal, há uma repetição de entrega de medicamentos, de consultas, só realizamos metade das consultas que o sistema paga mensalmente, né? São 67 mil médicos do SUS que produzem metade das consultas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que são 24 horas de consulta, 15 minutos cada uma, a gente só entrega metade para a população, então precisa gestão. Só faremos gestão com o controle do sistema e, por isso, biometria e informatização são essenciais, é a nossa prioridade, isso está em andamento e até o final do ano que vem todo o sistema de saúde do Brasil estará informatizado, integrado e, portanto, a economia será de bilhões de reais que economizaremos em não repetindo exames, consultas e entrega de medicamentos. Para o ministro, é necessário melhor gestão na saúde pública. Claro, gastar melhor é necessário. Eu não estou economizando e desfinanciando a saúde, porque a Constituição diz que 15% da receita corrente líquida do Brasil tem que ser investida em saúde. Portanto, se nós compramos medicamentos, por exemplo,
3 bilhões e meio mais barato esse ano, do mesmo medicamento que compramos do ano passado. Esses 3 bilhões se apresentaram nesses novos credenciamentos, dos investimentos, todas as portarias de média e alta complexidade foram publicadas, todas as portarias de atenção básica, ampliamos o financiamento da saúde de forma muito significativa e ampliamos o acesso a medicamentos. Hepatite C, nós tínhamos 24 mil tratamentos em 2015, teremos 150 mil tratamentos em 2018 pelo mesmo dinheiro. Então, eu vou insistir na gestão, é preciso gastar melhor o recurso que nós temos para produzir mais saúde. Fazer mais com o mesmo. Fazer a gestão adequada, austera e eficiente do gasto público. É isso que precisa ser feito. A minha briga com os laboratórios é grande, vocês veem todos os dias na imprensa um esperneio, mas o fato é que são bilhões de economia que nós estamos fazendo, comprando exatamente o mesmo medicamento e do mesmo fornecedor. Tem fornecedor que deu 80% de desconto este ano em relação à venda do ano passado. O mesmo produto. Então, as margens da indústria farmacêutica precisam ser ajustadas para que a gente possa ofertar mais medicamentos para a população com os mesmos recursos que temos. Estamos num momento de ajuste fiscal, não há necessidade de pedir mais recursos enquanto não tivermos a certeza de que o recurso que temos está sendo bem gasto. Essa é a realidade do sistema de saúde brasileiro. Juí conta com uma UPA sem funcionar. No Brasil, são 170 unidades prontas para o atendimento. 170 UPAs prontas, equipadas, sem funcionar no Brasil. Mais de 1.000 unidades básicas de saúde prontas, equipadas, sem funcionar. Mais de 100 hospitais prontos, equipados, sem funcionar. Falta de planejamento, falta de articulação, falta de austeridade no gasto do serviço público. Não é porque a UPA era de graça que o prefeito foi lá e pediu. Agora ele não tem capacidade financeira de funcionar. Nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas da União, tivemos uma reunião com a Frente Parlamentar, com a Confederação Nacional de Municípios, na semana passada, no TCU, para que o TCU autorize que esses prédios, cujo prefeito voluntariamente assinou um convênio para fazer unidade para atendimento 24 horas e não tem agora capacidade financeira de estruturar esse serviço, que ele possa utilizar esse prédio para outros serviços na área de saúde que complemente a sua rede de assistência que cada município tem e são diferentes em cada município. Portanto, soluções padrão para todo o Brasil não devem mais ser adotadas. Cada município tem uma realidade e precisa estruturar a sua realidade. Eu defendo a liberação desses prédios públicos que foram construídos para determinadas finalidades, para outras finalidades na mesma área de saúde, porque isso vai fazer com que o sistema avance e não fique discutindo se multa o prefeito, se não multa o prefeito, se abre ou não abre. Nós temos que permitir que os serviços estejam disponíveis para a população. Foi um erro de planejamento, o sistema de UPAs foi dimensionado para 500 UPAs para todo o Brasil, isso cobriria toda a população, foram entregues 1.300 UPAs. Pressão política, também quero. Claro que com 1.300, a estrutura de cada um tem que ser muito menor do que aquela dimensionada inicialmente. Então, são erros que precisam ser corrigidos, mas tem formalidades que precisam ser superadas. Eu espero que o Tribunal de Contas nos ajude a resolver, e, se não, o Congresso Nacional fará uma legislação para autorizar que esses prédios, todos que estão prontos e fechados, funcionem a favor da saúde dos brasileiros. Se nós não mudarmos a exigência da estrutura de funcionamento, eles não abrirão, porque a exigência não permite hoje que os municípios arquem com a sua parte. Nós pagamos 50% do custo das UPAs, mas o município não tem os seus 50% para colocar. Muitos estados brasileiros não estão colocando os seus 12% do orçamento na saúde. Aliás, muitos estados estão retendo o recurso que nós passamos pontualmente para os municípios. O estado retém para pagar folha porque está em dificuldade. Então, são outros estados brasileiros nessa dificuldade, não é o caso do Rio Grande do Sul, são outros 6 estados. Então, o Rio Grande do Sul, pelo contrário, para cada real que nós colocamos, colocar R$1 também de financiamento, aliás, há muito tempo, e é o único estado que faz isso. Nós temos que entender que a saúde em cada estado é diferente, em cada município é diferente, o Ministério estabelece uma política e ela é implementada pelos parceiros executores da política. Então, não há como se ter um nível único de qualidade de saúde em todo o Brasil, porque cada município tem autonomia para fazer a sua saúde, cada estado tem autonomia para fazer a sua saúde, e as instituições filantrópicas são reguladas e contratadas pelos estados e pelos municípios. É um grande desafio, mas que nós estamos enfrentando, e a partir da informatização, eu tenho certeza que nós teremos capacidade gerencial, até porque saberemos o problema que temos que enfrentar, de dar uma solução de eficiência no uso dos recursos públicos da saúde.
A vacinação contra a febre aftosa no rebanho bovino gaúcho termina no dia 30, mas em algumas regiões a adesão dos produtores ainda é pequena. A meta da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, a SEAP, é chegar a uma cobertura vacinal superior a 90%. A primeira etapa, realizada em maio deste ano, teve cobertura vacinal de 98,92% do rebanho. Mas apesar da boa expectativa, os números preliminares da campanha já preocupam os órgãos responsáveis, como a Inspetoria Veterinária, responsável pela fiscalização e registro das vacinas. No Alto Uruguai, uma das principais regiões produtoras de leite do Rio Grande do Sul, apenas 10% de todo o rebanho foi vacinado. Nós estamos julgando que é devido também ao pessoal ter atrasado o plantio da safra de soja e milho. Porém, nós estamos reforçando ao produtor para que ele não perca o prazo. O produtor deve adquirir a vacina, num prazo máximo de 5 dias, efetuar a aplicação da vacina nos animais e, através da nota fiscal e da relação dos animais de sua propriedade, comprovar a vacinação junto à Inspetoria Veterinária do seu município. Nesta loja, já foram vendidas mais de 3.000 doses para atender os produtores rurais. O produtor que quiser adquirir a vacina pode nos procurar, trazendo sua caixinha de isopor, como sempre, né? Porque tem todos os cuidados específicos para isso. O produtor que não vacinar poderá sofrer penalizações, que são multas a partir do valor de R$ 1.090. Prejuízo não apenas para os produtores rurais, mas para toda a população do estado, que tem parte de sua economia baseada no campo. Produtores que não cumprirem com seu dever de vacinar, eles estão sujeitos a sanções, e uma das sanções é a multa, que tem a multa por não comprovação. O produtor que adquire a vacina, ele vem até nós, traz a nota fiscal e ele tem até o dia 7 de dezembro para comprovar a vacinação nas inspetorias veterinárias. A multa por não comprovação ela é de 60 UPFs, em torno de R$ 1.090. Tá? A multa por não vacinar, que é o produtor que na verdade não comprou e também não, daí vai precisar comprar essa vacina. Ela é R$ 1.090 mais uma UPF por animal não vacinado, R$ 18,00 por animal não vacinado. Quando o assunto é saúde, o Dr. Fábio Frank salienta em entrevista os cuidados que devemos ter com nossa saúde. No ano de 2018, o estado do Rio Grande do Sul será o primeiro no país onde as pessoas morrerão mais de câncer do que de doenças cardiovasculares. Vai aumentar, e um dado interessante, o Rio Grande do Sul tende a ser ano que vem o primeiro estado no Brasil onde as pessoas vão morrer mais de câncer do que doenças cardiovasculares. Isso se deve muito provavelmente, primeiro, pela melhora no tratamento das doenças cardiovasculares, ou seja, as pessoas já não morrem mais tanto, fazendo com que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior. Então a população do Brasil vai envelhecer nos próximos 30 anos, vai aumentar em 60% o número de pessoas acima de 60 anos de idade, com uma expectativa de vida próxima a 80 anos, e isso vai levar a aparecer um número maior de casos e maior de casos nessa população idosa. Então nós temos que estar preparados para atender essa demanda e esse perfil específico de pacientes que certamente irão aparecer nos próximos anos. Prevenção, né, tentar hábitos de vida saudáveis e uma vida mais equilibrada, e o equilíbrio talvez seja o grande desafio da nossa vida. Exames preventivos para que quando a gente diagnostique o câncer, isso seja diagnosticado no estágio inicial, onde a cura ela é altamente provável. E fora isso, sempre poder oferecer os melhores tratamentos, tornando casos de câncer que antigamente não tinham cura, hoje em doenças curáveis, controláveis e até mesmo crônicas. Confira agora uma reportagem especial da TVE que aborda a reabilitação, que é dividida em diversas áreas de atuação: física, auditiva, visual. A reportagem mostra os vários tipos de reabilitação corporal e principalmente o esforço das pessoas para melhorar a saúde e a qualidade de vida. No caminho da Stephanie, cada movimento tem um grande propósito. Meu sonho é caminhar, só isso. A jovem de 18 anos, craque na matemática, está no 8º ano do fundamental. A paralisia cerebral, diagnosticada aos 2 anos e meio de idade, atinge principalmente a parte motora. Ela tem todo o controle,
Mas os médicos, o que me dizem, que ela não tem a parte que comanda os pés para caminhar, que nem nós temos, né? Há 3 anos, a família entrou na justiça e conseguiu uma cirurgia para colocar pinos de titânio. Saiu 56 mil os pinos para colocar dentro dos pés dela. O SUS não cobria, nem a Unimed não cobria a cirurgia dela, porque era muito caro. Já são 16 anos de muito vai e vem da Dona Vera com a Stephanie, que segue firme na busca do sonho. Físio, hidro e ainda fono, psico, TO e muito trabalho em casa. 100% da ajuda do familiar a gente precisa também, que eles deem continuidade, porque é isso que vai dar mais funcionalidade ainda para o paciente. Os serviços de reabilitação acontecem lá no município onde ela mora, no limite de Triunfo e Monte Negro, e também na ACD, em Porto Alegre. Às 4 horas da manhã eu acordo para vir para cá. E aí vocês vêm de ônibus? Viemos de ônibus. E tem que esperar até meio-dia para voltar para casa? Tem que. E é assim para muita gente. Só para a ACD são encaminhados à reabilitação física pacientes de 40 municípios. O mesmo vale para a reabilitação auditiva, visual e intelectual em outros centros. Quem regula o atendimento são as 19 coordenadorias regionais e a Secretaria de Saúde do Estado em 84 serviços credenciados no Ministério da Saúde. E a gente estabelece alguns critérios de prioridade, né, que não leva só em conta a data que o paciente se inscreveu lá no seu município. Por exemplo, na reabilitação física, o tempo que isso aconteceu é importante, né, o quanto antes essa paciente ser priorizado em detrimento de um que quer apenas a reposição de um dispositivo que ele ganhou. Outra dificuldade é que os valores da tabela do Ministério da Saúde não têm previsão de reajuste. Na ACD, onde os atendimentos são individuais, os R$ 21,69 pagos pelo SUS cobrem 30% do custo. E nem todos os atendimentos definidos para a reabilitação do paciente estão cobertos. A gente tem um contrato com o Sistema Único de Saúde de 3.000 atendimentos de alta complexidade. E nós fazemos 7.000. Então, dessa diferença é que a gente vai buscar outras fontes de recurso para poder subsidiar esses outros 4.000 atendimentos. No Cerepal, outro serviço referenciado para a capital e a região metropolitana, os atendimentos são em grupo, mas a tabela do SUS também não cobre todo o custo. Adulto, a gente tem em torno de 8.000 atendimentos no setor da medicina física e na reabilitação infantil em torno de 1.200 atendimentos mensais. O SUS cobre 70% e o restante a gente busca através de parcerias, de eventos, buscando parceiros fora privados e outros convênios e também editais que são lançados. Distância e também tempo. Entre as áreas de reabilitação cobertas pelo SUS, a auditiva é a que tem a maior fila de espera. Só na Coordenadoria de Saúde da região metropolitana de Porto Alegre, que é referência para quase a metade da população gaúcha, 1.960 pacientes adultos e 160 pediátricos aguardam por atendimento. O GHC é um dos serviços de alta complexidade de referência. Para as crianças, o atendimento é prioritário e deve acontecer logo que identificado o problema. Muitas vezes, no teste da orelhinha, como foi o caso da Tailene, no nascimento dela há 5 anos. Mas para pacientes adultos, a média de espera pode ultrapassar 1 ano. O seu Álvaro demorou 3 para receber o aparelho auditivo. Vamos aprender a tirar e colocar o aparelho então agora? Então vamos. Vamos? Segura aqui e vai levando assim, vou lhe ajudar. Ó, conseguiu? Consegui. As crianças, como a gente recebe de todo o estado, quando elas completam 3 anos, a gente consegue devolver para o município. Mas os adultos não. Os adultos permanecem aqui. E aí, além da fila externa, né, que existe para os adultos, para eles conseguirem chegar na unidade de reabilitação, no início eles conseguem adquirir o aparelho, mas para os posteriores atendimentos é moroso. O Ministério da Saúde não credenciou novos serviços pelo SUS em 2017. O Estado depende desta ampliação de oferta.
tanto para habilitar serviços existentes como para 5 novos centros, já nos moldes da portaria de 2012 que regulamenta a reabilitação no país. Eles vão atender nas 4 áreas de deficiência, em Osório, Novo Hamburgo, São Borja, Alegrete e Encantado. São serviços que estão em processo de iniciar as operações, né? Começar a atender os pacientes ou equipar, estão na fase de equipar, compra de equipamentos que também é com verba pública. Então nós temos esses 84 serviços e mais 25 serviços aguardando habilitação em ordem de prioridade levantadas pela equipe. O paciente do SUS é avaliado no serviço credenciado para a definição do plano de reabilitação. Depois dessa triagem médica, é feita uma triagem com a equipe, onde vai ser estabelecidos os atendimentos que serão feitos. O público hoje é tanto de pessoas com deficiência, que em geral têm um tratamento continuado, como de pessoas que passam a precisar da reabilitação. Qualquer um está sujeito com a violência que anda hoje em dia, né? Mas eu agradeço hoje a Deus por eu estar nesta situação, porque pelo menos eu não estou morta e não estou tetraplégica, como o médico disse que eu podia ter ficado. A mulher de 49 anos, que vamos chamar de Aline, é um exemplo cada vez mais comum de paciente. Uma vítima da violência. Ela teve uma lesão medular depois de um tiro que entrou pelo pescoço, perfurou os pulmões e atingiu uma vértebra e uma costela. Como ela teve essa parte respiratória dela comprometida, né, e passou um tempo na ventilação mecânica, isso na verdade faz com que diminua também a capacidade dela pulmonar. Então ela tem que fazer a parte respiratória. Teve que fazer também reforço muscular, né? Principalmente membros inferiores, porque teve a inervação dela também comprometida. Colocar o próprio tênis e sair andando são vitórias pessoais. Mas fica a experiência de vida para quem nunca tinha pensado em depender de uma cadeira de rodas. Não tem a rampinha para subir, né? Para entrar em certos locais, ou nas próprias calçadas. E o povo não está nem aí, as pessoas às vezes passam, veem a dificuldade e não estão ajudando, né? É bem complicado. Tenho a minha vida, moro sozinha e tal, de uma hora para outra eu dependo de tudo das outras pessoas. A Giovana sofreu um acidente, foi de bicicleta. Teve fraturas graves na tíbia e na fíbula. Fez cirurgia e colocou 2 placas e 21 pinos na perna. Usou uma bota de imobilização e ficou mais de 1 mês sem colocar o pé no chão, só na cadeira de rodas. Fazia fisioterapia de solo desde o princípio, mas sentiu toda a diferença quando o tratamento passou para a água, na hidroterapia. Quando eu cheguei aqui, eu fiz esse movimento, né, para ver como que estava cada pé. Então aqui eu não tinha quase nada de movimento. No final da sessão a gente fez essa comparação e ali eu fiquei impressionada com a diferença que eu tive assim na primeira sessão. Claro, eu sinto muita dor ainda, mas eu sei que a reabilitação foi muito rápida frente à proporção do que eu tive no meu acidente. O calor da água ele já promove um bem-estar psicológico e físico também, porque ele inibe a ação da dor, então os movimentos ficam facilitados por essa estimulação que a pessoa consegue exercer os movimentos, né? Na água qualquer um vira atleta olímpico, né? Porque consegue fazer giros, rotações que em terra seriam impossíveis. A piscina do Centro de Reabilitação da PUC é completamente adaptada. Tem elevador para o acesso de tetraplégicos ou paraplégicos mais pesados, escada ampla e barras em grande parte do percurso. O centro, como um todo, oferece uma série de serviços, com profissionais e também aliando a pesquisa e a prática da universidade. Aqui é particular e convênios que a gente atende. No hospital nós temos um ambulatório do SUS e nós temos um ambulatório multidisciplinar de atendimento à criança. Nós temos um serviço integrado com o ensino. Os alunos eles fazem parte dessa equipe, eles estão juntos, né, nesse serviço de fisioterapia. A Camille tem hoje 10 anos. Ela foi atendida quando tinha 3 na emergência do hospital da PUC. Era um quadro agudo de meningite e foi preciso amputar uma das pernas. Com o apoio de uma empresa privada de próteses que oferece reabilitação, a menina reaprendeu a andar
com a perninha mecânica. Hoje, ela também usa uma órtese na outra perna. Ela ficou bastante debilitada na outra perna, entendeu? Uma ela amputou, a outra ela perdeu a panturrilha, os dedinhos. Chegou um tempo ali que eles tiveram uma opção por amputar a outra perna dela também, que eles queriam amputar a outra perna. Daí a gente não concordou, os médicos lá de onde é que faz a prótese dela também não acharam bom isso daí. A família de São Leopoldo e não tem convênio ou condições para pagar o atendimento particular. Hoje, a hidroterapia e também a troca periódica da prótese e da órtese, eles têm buscado na justiça. Até pela demora do SUS, né? Daí a gente opinou por isso daí, por via judicial, né? Independente das atividades diárias, em casa e na escola, um peixinho na piscina. A Camille só foi um pouco tímida com a câmera. Feliz? O paciente se compromete tanto, é muito responsável com sua reabilitação, a família abraça junto e aí o processo de reabilitação ele se torna mais fácil e muitas vezes ele vai além do que a gente imagina. Dia de atendimento na reabilitação auditiva do Grupo Hospitalar Conceição. A Tailene chegou na hora marcada, não só hoje, mas também no momento certo de identificar o problema. Ela fez o teste da orelhinha com 15 dias. Daí lá onde a gente morava antigamente, em Osório, eles falaram que ela era deficiente total. Todo bebê que nasce em uma maternidade no Brasil tem direito ao teste da orelhinha. É assim desde 2010. Um exame essencial para evitar casos de perda total da audição e também atrasos no desenvolvimento da linguagem. Muitas perdas auditivas não têm causa específica, né? Tem causas desconhecidas e que os pais ou as pessoas que convivem com essa criança vão perceber quando essa criança tem 2, 3 anos, quando ela teria que estar falando. Quando ela for Na avaliação ficou diagnosticado que a Tailene tinha uma perda unilateral. Com o tempo, ela também passou a ouvir menos no outro ouvido. Agora, usa 2 aparelhos. Conta pra ti que tu sabe colocar. Coloca a borrachinha, coloca dentro daqui. A Tailene está com 5 anos e pelo SUS ela tem direito de receber este dispositivo chamado de FM. Ela e todo estudante até os 17 anos. A professora vai ficar então com o transmissor e nós vamos colocar no aparelhinho da Tailene um receptor. Né? E aí tudo que a professora falar vai diretamente para o aparelhinho da Tailene sem interferência do ruído ambiental. Agora que vai começar no primeiro ano, a ajuda vai ser importante na alfabetização. Banana, bacana, terça-feira, sexta-feira, ela não consegue, se ela tivesse um aparelho, ela não entende o que foi dito. Estou aprendendo uma letrinha. É mesmo? E o que tu acha desse radinho novo que tu vai levar, assim, que a prof vai poder caminhar um pouco mais longe de ti para falar, assim? E elas fizeram o teste. Tomate, cabelo, de costas ou com o som abafado pela cabine. A menina ouviu tudo. A gente que vê isso frequentemente já se emociona, imagina, né, o pai, né, a mãe. É porque, infelizmente, ainda existe muita discriminação, assim, sabe? Coleguinha, às vezes que ela conversa e não escuta, não tem paciência de falar e repetir de novo. Acontece, sempre acontece. E assim a gente vai ficar mais fácil, né? Inclusão. Na prática, é um jogo de videogame. A paciente empunha a raquete e joga contra o computador ou com as profissionais, uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. Mas na reabilitação virtual, oferecida gratuitamente na ACD, a partir de recursos federais, os pacientes têm uma terapia bem completa. Equilíbrio é um objetivo que a gente alcança com bastante facilidade e frequência. Aumento de transferência de peso, agilidade, motivação para fazer a terapia. E a motivação é um componente para o pertencimento, para a inclusão social.
Fica muito difícil delas jogarem, por exemplo, futebol com outras crianças fora dessa realidade virtual, né? Até porque correm mais risco de quedas, enfim, as famílias às vezes ficam com medo. E aqui não, aqui elas podem. E é aquela questão de que, poxa, eu estou jogando um jogo que os meus primos jogam. É que encarar a nova situação de vida é um passo determinante para o sucesso da reabilitação. Muitas vezes a gente precisa deixar muito claro para o paciente até onde ele pode ir, né? Para o paciente ou para o familiar, né? Tem casos em que a gente sabe que são limitações, que a gente vai precisar de uma tecnologia assistiva, vai precisar de uma boa cadeira de rodas, vai precisar de uma órtese, de uma prótese. E a cada dia as tecnologias assistivas estão mais modernas. Esta aqui é uma oficina que tem linha de produção. Eles fazem, em média, por mês, 60 próteses, que são equipamentos que substituem um membro amputado, e até 230 órteses, que são dispositivos que auxiliam na recuperação de um membro afetado. Mas aqui, cada produto é único, feito exclusivamente para o paciente. Depende do caso clínico, do peso, da idade do paciente e até onde vai a mobilidade dele. O paciente de mais idade requer um material com mais segurança. Um paciente mais novo, a gente requer um produto com um grau de atividade maior. Do SUS é um sistema mais padrão, um sistema mais simples, né? Com um valor menor. Né? Mas no mercado hoje em dia existem joelhos de todos os tipos, para pacientes que querem entrar na água, para pacientes que querem correr, para pacientes que querem um conforto maior. Então aí não há limites, né? Junto com a oferta de terapias para o público privado, a oficina tem sido uma fonte de renda extra para cobrir os gastos da ACD. Aqueles produtos, né, que o Ministério da Saúde, o SUS, fornece, a gente vai estar fornecendo, né, que está inserido na tabela, mas as pessoas que queiram, né, buscar, comprar uma cadeira de rodas, colocar uma prótese, elas podem estar buscando de forma particular também na oficina. O seu Antônio enfrenta a caminhada de mais de 200 metros entre a parada do ônibus e a fisioterapia no Cerepau, de muletas. Esta vai ser a 4ª vez que vai experimentar a primeira prótese. Quem sentiu mais, quando souberam que eu tinha que perder a perna, eram meus parentes. Eu não me abalei, é o que eu digo. Perdi a perna, mas eu estou junto com eles, né? O seu Luiz teve que amputar a perna pelo mesmo motivo, uma trombose. Ele está usando a prótese há 6 meses e está fazendo um molde para um novo encaixe. O meu corpo ficou muito curto. E para movimentar isso aqui ficou difícil. Não tem muitas condições. Só para me parar em pé e dar uns passinhos, acompanhado da bengala, com apoio da bengala. Lugares mesmo acidentados, assim, que é muito difícil. O coto, o membro residual do paciente, vai alterar. Ele, devido à pressão da prótese, vai acabar atrofiando e esse encaixe vai acabar ficando folgado. E aí está na hora de fazer um outro encaixe, né? Muitos pacientes às vezes acham que fiz uma prótese, o resto da vida eu vou usar a mesma. Não. Durante os 3, 4 primeiros anos, muda-se bastante a prótese. Né? Já subi escada, desci escada, mas estou bem. Só me acostumar com a prótese. Aprendendo, é os primeiros passos. Outro exemplo de adaptação facilitada pela tecnologia é a adequação postural computadorizada. O Cerepau conseguiu recursos para a compra do equipamento, que permite modelar com mais precisão a espuma usada sobre a cadeira de rodas. A adequação postural manual, né, ela é muito boa para aqueles pacientes que são jovens ou que não têm tanta deformidade, né, já instalada. Já a adequação postural computadorizada, ela é mais fidedigna. Então a gente indica para pacientes que já têm uma deformidade maior, né, ou que necessitam de maior conforto, né, para poder prevenir essas ações osteomusculares. Com um sistema de almofadas de ar, os profissionais vão modelando a forma. Depois, um scanner passa o molde para o computador, que é enviado para a impressão em 3D. O produto final fica assim, com uma precisão muito maior para o alinhamento biomecânico do paciente. A utilização de uma adequação computadorizada, ela vai trazer benefícios enormes para a saúde, questão fisiológica, questão anatômica e até mesmo mais funcionalidade, né? As pessoas estando mais
relaxadas durante o uso da cadeira, elas têm mais possibilidades de atuar como uma questão funcional mesmo da adequação. Qualidade de vida. A Vanessa está buscando a dela de volta. Sentou devagarinho. Tá. Agora tu faz como se fosse deitar sem a mão. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais. Deixa dar o medo. Isso aí. Há 7 meses, a professora de 30 anos teve uma trombose cerebral, atribuída ao uso do anticoncepcional. Ficou em coma durante 1 mês. E depois, mais 2 no hospital. O que disseram a ela do futuro? Que eu fiz uma lesão cerebral e que eu podia ficar numa cadeira de roda, né, para sempre. Foi quando ela conheceu o método Cordata, uma linha da fisioterapia desenvolvida por 2 pesquisadoras gaúchas. Ao todo, são quase 20 anos aprimorando a técnica que trabalha na reativação neuromuscular, mesmo com pessoas que não têm mais movimentos. Foram empregados exercícios em diferentes populações, já para uma população de idosos, para uma população de lesados medulares, para uma população de pacientes de Parkinson, por meio de pesquisas de mestrado e doutorado, em parceria com as universidades da PUC e da URGS. E aí, por meio dessas pesquisas, existe a comprovação. Então, ele surge da clínica, mas ele tem a comprovação científica junto a universidades. Eu vim com uma pessoa segurando a minha cabeça. Foi bem difícil. E em quanto tempo tu conseguiste parar de pé de novo? Eu acho que questão de 1 mês eu já consegui ficar em pé. Este equipamento patenteado permite a suspensão e também a pendulação. Assim, o paciente consegue realizar mais repetições. São sessões que podem durar de 1 até 4 horas. Os exercícios que foram escolhidos são exercícios bem complexos. Apesar de parecer simples, eles envolvem todo o sistema nervoso. Um fisioterapeuta treinado, ele consegue então escolher esses ângulos da repetição, o número de repetição, como associar os grupos musculares que funcionam com os que não funcionam, né? Então a pessoa vai iniciando o movimento antes de apresentar a contração muscular. Esse movimento está acontecendo dentro do cérebro e da medula, e aí vem a resposta no músculo. Eu não mexi o pescoço, né? O corpo era tudo um tronco só. Eu não conseguia mexer, nada. O seu Antonino já chega na clínica dirigindo o próprio carro adaptado. Com ajuda, desce e pode caminhar com o andador até a cadeira de rodas. São 5 anos depois do grave acidente. O tratamento é particular e muitos pacientes têm buscado o pagamento ou o reembolso do convênio na justiça. R$1.000, R$10.000, o custo bem mais elevado do que o tratamento convencional depende. Se a pessoa vem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes, 5 vezes, 3 horas, 4 horas. Faz com que a pessoa se envolva porque a pessoa está vendo o resultado. Então ela quer fazer mais, então também é um crescimento, né? Não existe milagre, né? É trabalho, é estudo, muito estudo. Os tipos de contração que a gente busca, toda a base científica do método está na literatura. Então a gente reuniu e aplicou de uma maneira coerente. Igual como eu vou voltar a ficar, olha, todo mundo que sofre uma lesão não volta a ser como era, porque é um trauma, né? A gente, quando passa por uma modificação assim na vida, a gente não volta a ser como era. Mas perto do que tu está, com grau de coma, sem possibilidade de voltar a caminhar, tu caminhar com uma bengala já é assim um super resultado, né? E não falta na fisioterapia? Não sou de ficar em casa dormindo, não. Eu sei o que é bom pra mim, então é isso que eu busco. E não dá pra desistir, né? Eu não desisti nunca. Diagnóstico não é destino. A afirmação é repetida pela família da Lara Chibica, apelido carinhoso dado pela avó desde o início da reabilitação. A rotina de várias terapias começou quando a menina tinha pouco mais de 1 ano. Só aí os médicos confirmaram que a Lara tem DMC, distrofia muscular congênita, uma doença hereditária que apresenta uma fraqueza muscular generalizada e lentamente progressiva. Mas se a preocupação maior dos pais, no começo, era que a Lara caminhasse, hoje a reabilitação vital é a respiratória.
Ela não tem força. Não tem força para tossir, para ter aquela tosse eficaz mesmo, que faça a higiene brônquica, que não vá acumulando secreção nos pulmões. Porque a gente sabe que o quadro deles, de quem tem essa patologia, ele evolui muito rápido, uma pneumonia. Uma criança normal, da mesma idade, se cura um resfriado. Eles não. 24 horas evolui. É uma mancha no pulmão que aparece, é uma pneumonia. E mesmo com todos os cuidados, o inverno assustou. Ela internou super mal. O médico na emergência falou, se ela não mostrar nenhum sinal de melhora, em 24 horas ela vai ser entubada, ela vai para a UTI. Aquilo me derrubou, porque eu pensei, meu Deus, vou perder minha filha, né? Esta foi mais uma batalha vencida pela Lara. A sala da casa é cheia de equipamentos. Resultado de campanhas como a Vaquinha Eletrônica, que mobiliza os amigos e muitos desconhecidos. Vitórias na justiça para ter acesso a dispositivos como a máquina da tosse e também o BiPAP, esse respirador mecânico usado na hora do sono. A Lara tem a visita da fonoaudióloga, a Cris, 2 vezes por semana. E da fisioterapeuta, a Tanise, 3 vezes ao dia. Por que a gente hoje quer fazer tudo em casa? Uma, pela imunidade deles, que é muito baixa. Eles não têm imunidade, né? Como se fosse um bebê. E outra para a hidroterapia. Por quê? Porque ela relaxa na água. As dores que ela sente dor a fazer ali com a físio, os exercícios, alongamentos, ela chora, é de dor. Então na água ela vai relaxar com a hidroterapia e ela vai conseguir trabalhar mais porque ela vai ficar mais leve e vai ficar mais relaxada. O plano do Guilherme é cursar a faculdade de fisioterapia e também ajudar outras pessoas. Eles entraram em um grupo nacional de pais e pacientes de DMC, que se mobiliza pela aprovação de um projeto no Congresso Nacional que amplia o acesso pelo SUS a equipamentos e exames. Exames genéticos, exames até para identificar logo no início o diagnóstico, para fechar o diagnóstico. A gente está batalhando pela PL42, pela vida dos nossos filhos, né? Provavelmente já deu para notar aí que a Lara é cheia de vida. Passa o tempo todo sorrindo e participando de tudo ao seu redor. Que falta de força aqui, ela tem aqui, de certeza. Ela é muito, muito, muito inteligente. Vocês estão fazendo a parte de vocês para que ela possa incomodar muito no mundo ainda? Com certeza. Bastante. Então a gente quer deixar ela mais independente possível, cadeirante ou não, né? O Jornal da TV Ijuí fica por aqui. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos em uma nova edição na sexta-feira.